Olá, você que nos acompanha pela BNews TV. Estamos iniciando aqui o nosso bate-papo do BNews Agro. Isso mesmo, a gente vai falar sobre hoje a agricultura familiar, sobre temas vinculados à área do governo do estado. E eu recebo aqui nos nossos estúdios, localizados na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, o chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Rural do governo da Bahia, o Geandro Ribeiro. Geandro, satisfação em tê-lo aqui no nosso BNews Agro. Bom, primeiro que agradeço o convite, estar aqui no BNews é sempre uma oportunidade de falar de um tema que para a gente é um orgulho para a Bahia ter um equipamento como a Secretaria de Desenvolvimento Rural funcionando para 593 mil estabelecimentos que nós temos. A gente está falando de 593 mil famílias, então a gente está falando de uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes que estão no rural baiano produzindo alimentos e chegando à mesa dos nossos baianos e baianas. Tenho certeza que essa vai ser a primeira entrevista de muitas, porque eu sei que a SDR abarca uma infinidade de atuação agro no estado da Bahia, mas nosso primeiro bate-papo aqui no programa, essa aproximação nossa do BNews Agro, a nossa editoria com a SDR, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo no nosso canal do YouTube, a diferença, por exemplo, da atuação de vocês, da SDR, com a SEAGRA. A SDR foi surgida logo quando o Rui Costa assumiu o governo do estado da Bahia. Já havia uma interface de uma ramificação da SEAGRA desde antes, quando o Jacques Wagner estava no governo do estado, mas de fato foi Rui que criou essa secretaria e muita gente se perguntava, mas já não tem a Secretaria de Agricultura, por que a Desenvolvimento Rural? Explica pra gente, cada um no seu quadrado, qual é a atuação, principalmente da SDR. Primeiro que a Bahia precisava desse destaque, né? A Bahia está falando de um estado que tem 763 mil estabelecimentos rurais, né? Desses 763 mil, 593 mil são da agricultura familiar. A gente está falando de 77% dos estabelecimentos rurais da Bahia são caracterizados como agricultura familiar. E diferente do agronegócio, que é muito importante para o estado, a Bahia se destaca também na produção de soja, na produção de vários produtos que tem ali o perfil do agronegócio. Mas é uma turma que a gente fala assim, a ajuda do Estado é de infraestrutura, mas a agricultura familiar precisava de um tratamento diferenciado, porque a gente está falando de 1,5 milhão de habitantes, pelo menos, que estão no rural produzindo alimento. Então a mão do Estado precisava de chegar de forma mais coesa. Nos primeiros anos do nosso ex-governador Jacques Wagner, senador da República, foi criada a Superintendência da Agricultura Familiar. E ali foi criados vários marcos legais. A gente criou ali a Lei de Cooperativismo, que deu conforto às associações de cooperativas. Foi criado, o Estado da Bahia foi o pioneiro na assistência técnica, extensão rural descentralizada através das organizações não governamentais. E existe uma lei que foi criada em 2012 para tal. Então, os primeiros 8 anos do ex-governador Wagner, ele pavimentou uma estrada que pudesse permitir ao governador, em 2014, na sua eleição, encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto de reforma administrativa, criando a SDR. E criando a SDR, reunindo todas as estruturas governamentais que tinham entrega no rural. Para cá não fazia uma coisa, a SUAF fazia outra, a antiga BDA fazia outra. Então, reuniu tudo isso, reafirmou a participação da agricultura familiar como prioridade na sua gestão, tá? No seu plano de governo está isso, e a gente desencadeou uma série de ações agora aglutinadas a partir de uma única secretaria. Por isso que a gente destaca até o trabalho do ex-secretário Jerônimo, que teve a capacidade de reunir e desbravar esse ambiente. Então as entregas que foram feitas nos primeiros 4 anos de Rui Costa foram volumosas. Quando a gente fez um balanço e entregou a ele, Jerônimo, governador, os primeiros 4 anos o senhor aplicou aí 1,2 bilhões de reais na agricultura familiar, desbravando, ou seja, não estava ainda tão arrumada como está hoje, no segundo ciclo de Wagner, que a gente já chega aos 2,3 bilhões de reais aplicados na agricultura familiar. Só no Bahia Produtivo, que é um acordo de empréstimo que a gente tem com o Banco Mundial, são 1.300 projetos, quase 700 milhões de reais aplicados. A gente vem fazendo investimentos também em outro cenário, que são os municípios que estão abarcados por outra captação internacional, que é o pró-semiárido. São 32 municípios baianos ali no norte da Bahia, onde tem uma malha de pobreza muito forte, onde precisava chegar ao Estado de forma mais presente, e o pró-semiárido tem essa característica. A gente está ali com 40 mil famílias sendo assistidas e acompanhadas com recursos do pró-semiárido, que tem a contrapartida, lógico, do Estado, é 50% de cada. Então, a gente precisava criar a SDR, era necessária. Você falou dessa questão da chegada do desenvolvimento
em algumas regiões. Assim, a gente sabe que a agricultura familiar, pelo menos eu sou uma pessoa do interior, eu sou nascido e criado em Conceição do Coité e vim para cá. Não é muito da realidade essa questão agro em Salvador, no sentido da produção. Salvador é uma cidade que pulsa serviço. Exatamente. Mas quando você desce para o interior do estado, principalmente região oeste, no sul, você tem uma agricultura muito forte. No norte você tem também a produção de frutas, verduras, muito forte também. O semiárido nem se fala, na criação de cabra e tantos outros produtos. A SDR, por exemplo, ela ajuda a associação, o sindicato, alguma empresa que queira se estabelecer no estado da Bahia, numa interface com outras frentes do estado, que, por exemplo, eu sei em alguns lugares a dificuldade que é fazer escoar a produção. Então você precisa ter uma estrada boa para poder circular, entrar em uma interface com a infraestrutura. Você precisa ter água para irrigar. A água chega através, vamos colocar assim, pela embasa. Você tem a situação, o CERB também. Você tem a interface da luz. Às vezes tem em alguns lugares até para criar galinha, para criar outro tipo, precisa ter a energia ali, a energia solar, ou você tem essa interface com as outras frentes do governo do estado, da SDR, ajudando nesse diálogo? Foi mais uma motivação, certamente, do nosso governador Rui Costa, de criar a SDR, porque você criou uma estrutura que você dialoga em condição de igualdade com as outras secretarias. Entendi. Então, o secretário Josias ou o secretário Jerônimo chama o secretário Marcos Cavalcante, vamos pautar aqui a questão do escoamento da produção através de uma relação hoje muito bem sucedida que a CENFRA tem com os consórcios públicos. E eles absorveram essa proposta. Então, isso nos permitiu, inclusive, alinhar esse tipo de estrutura externa. Por exemplo, a SERB trata da questão da água rural voltado para a produção. Então, a gente dialoga com a CIS, que é o Leonardo, secretário da CIS, com os temas das águas. Vou dar um exemplo do que você acabou de falar. Nós inauguramos uma modelagem em 2015, através de editais lá na secretaria, que permitiu o acesso direto das associações e cooperativas aos projetos de inclusão socioprodutiva, através do projeto Bahia Produtivo. A gente tem esses 1.300 projetos que eu falei um pouco antes. Mas um deles, um edital específico, que a gente chamou de Aliança Produtiva, ele tem essa conotação muito empresarial. É a cooperativa, principalmente a cooperativa, que tem ali, são 53 cooperativas que acessaram esse edital, que conseguiu estabelecer uma relação direta com o setor empresarial. Por exemplo, em Sobradinho tem uma cooperativa Cooper Paraíso. A gente inaugurou ali com eles uma primeira unidade para processamento de frutas lá, principalmente a cerola. E eles fizeram uma parceria com a Sono, que está instalada em Nova Soure. E o que é a Sono? Uma empresa multinacional espanhola que faz venda de polpa de frutas, exporta frutas, mas também trabalha com a matéria-prima para extração de vitamina C. E a cerola, verde e orgânica, é a melhor matéria-prima para extração e sintetizar a vitamina C. Quem produz é a agricultura familiar de Sobradinho. Entendi. Então, que está fazendo essa ponte. Então, como é que foi que a gente conseguiu fazer isso? A Cooper Paraíso acessou um edital, Aliança Produtiva, e fez um projeto. A gente concebeu essa unidade lá, o governador entregou o ano passado, em agosto ou setembro do ano passado, essa unidade, e já está estabelecendo esse contrato de entrega com essas ações. E a gente tem vários disso. O Cacau também tem um bom exemplo. A Bahia Cacau, que está lá em Bicaraí, foi inaugurada pela gestão de Wagner e ganhou um pulso muito investimento muito volumoso a partir dos editais. E hoje a Bahia Cacau está presente aí, inclusive, se você quiser acessar uma franquia dele, você pode. Então, eles conseguiram conceber isso, ou seja, o edital permitiu para isso funcionar. Então, a gente sempre pensou que nós tínhamos uma agricultura familiar que precisava dar os primeiros passos, e a gente entra com os projetos, aqueles projetos da galinha caipira, do fomento da atividade da mandioca. A Bahia é um dos estados que mais consome mandioca e é o quinto maior produtor do Brasil. Galinha caipira, ovos de galinha caipira, se a gente pegar, a gente importava muito, mas a Bahia hoje, ela continua importando, importa muito menos ovos de galinha caipira, porque a gente estimulou muito a produção na Bahia e o governador disse assim, eu preciso de uma classificadora de ovos em cada território. O que é uma classificadora de ovos? É uma unidade simples que custa ali R$290 mil, onde você entra com os ovos, ele faz aquela classificação e ele pode ser acessado pelo consumidor.
Então, ele legaliza o processo de comercialização. O que que isso acontece? Você está viabilizando a comercialização dos produtos. Então, ele deixa de sair deixa de estar na clandestinidade. Tem um depoimento bem bacana lá em Juazeiro, no interior de Juazeiro, quando a gente foi inaugurar a primeira unidade. Foi a primeira agenda que a gente levou o secretário Josias lá. A comunidade rural de Juazeiro, que ela estava vendendo, porque vendia clandestino para o mercado ali, ela estava vendendo a 12, a 5, 6 reais. Quando a gente fez a classificadora e inaugurou, a jovem falou, eu começo a vender a 8, 9 reais. Então você pega 3 reais em cima de 5 reais, é quase 70% Sim. do valor. Então olha o quanto isso valoriza o produto e dá o conforto ao consumidor. Então a SDR, ela permite isso tudo. E a SDR foi na sua concepção, certamente o governador, quando criou ela, enxergou que a gente poderia entrar nos 417 municípios baianos, inclusive Salvador, na região periférica. Como chegar nesses 417 municípios? Porque é muito município para vocês poderem dar essa assistência. São os consórcios que são a porta de entrada, vamos colocar assim? Então, a gente, como eu falei, Jerônimo desbravou e Josias chegou e a gente conseguiu aí, junto nessas duas gestões, a gestão do governador Rui Costa, estabelecer uma relação direta com todos os municípios, através de sindicatos rurais. A gente tem hoje a FETAG e a FETRAF, são duas federações que tratam do tema do trabalhador rural, da agricultura familiar, e a gente tem uma relação muito próxima a eles. São prestadores de serviço como a gente faz emissão de DAP, organiza a vida do trabalhador, então a gente fortaleceu esse segmento. As associações de cooperativas, ao acessarem os editais, elas se fortalecem, ganham musculatura e conseguem trabalhar, e faltava, de fato, uma ação mais emergencial junto aos municípios, né? Uma ação mais estruturada junto aos municípios. Então estimulou a criação dos SEMAF, Serviços Municipais de Apoio à Agricultura Familiar, a exemplo do que a gente tem nos 27 territórios, que são os SETAF, Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar. Está instalado em cada território, tem um nosso. Uhum. Então o que a gente quer dizer com isso? Que a Secretaria de Agricultura do município passa a ser uma estrutura prima, irmã nossa. Entendi. Ele vai encontrar lá, na Secretaria, é isso que a gente está estimulando. E aí quando a gente inauguramos isso em 2015, a gente viu que havia uma distância um pouco maior, como você acabou de falar, e que a gente precisava criar um elo de ligação. Aí veio os consórcios. A estrutura dos consórcios públicos é fantástica. Os 28 consórcios que a gente tem na Bahia, que tem relação de infraestrutura com a gente, criou esse ambiente favorável. Para você ter ideia, hoje eu apresentei ontem na reunião que o governador fez com os consórcios, a gente hoje está com investimentos em assistência técnica através dos consórcios, está com investimento em insumo produtivo através dos consórcios, a gente está com investimento em regularização fundiária através dos consórcios. Então, essa turma que está aí, a gente está falando de um corpo técnico que está, vamos chamar assim, se incorporou à estrutura do Estado com essa turma. A gente está falando de 242 técnicos que estão incorporados a essa estrutura. São técnicos das prefeituras, que a gente está ajudando que esses técnicos vá a campo fazer assistência técnica. E o que isso quer dizer? A gente está aí que você acabou, eu estou tentando chegar na resposta que você colocou. A gente está chegando aos municípios através disso. Entendi. Ou seja, através desses consórcios públicos. Nós temos hoje já investimentos materializados com os consórcios. A gente está falando de 6 milhões de reais por ano em assistência técnica, 40 milhões de reais investidos com os kits produtivos e mais algo em torno de 10 milhões de reais com a realização fundiária. Isso nos últimos 2 anos. Esse dos kits produtivos e esse da assistência técnica é de 1 ano e meio para cá. O kit produtivo começou agora, então inclusive vem aí num momento muito oportuno, por isso que a gente levou inclusive para a reunião ontem com o governador, porque foi uma reunião que tratou das ações emergenciais para a retomada da atividade econômica nesses municípios que foram atingidos por essas fortes chuvas que aconteceram aí em dezembro. Né? É isso, a gente inclusive, a gente do BNews, uma matéria de Diego Vieira, a gente foi a campo aqui em Salvador, nos grandes centros de distribuição de legumes, frutas, verduras, etc. A gente viu o impacto, tanto na demanda, a queda da demanda, quanto no valor, a demanda que eu digo é a entrega, porque assim, o extremo sul chega a ser redundante, o extremo sul foi extremamente afetado por essas enchentes e atingiu em cheio essa parte da agricultura. Qual é a atuação que a SDR tem feito, na verdade, lá com o pessoal do extremo sul, com os agricultores, para dar essa assistência para esse impacto que não só nessa área, mas tantas outras, educação, etc e tal, também foi afetado? Então, o que nos preocupou muito foi porque
tanto investimento no rural, tanta valorização, tanta levar a política pública para a agricultura familiar, ele começa a produzir mais, ele começa a se estabelecer como um empreendimento rural de fato, começa a produzir seu leite, começa a produzir seu ovo de galinha caipira, começa a produzir seu cacau, começa a produzir todo o mel, como o extremo sul é muito forte com mel, muito forte com mandioca, tem muita produção de leite, algo em torno de quase 40% da produção de leite na Bahia. O leite foi muito afetado, né? Está lá no extremo sul da Bahia, tem uma grande planta industrial lá, privada, que está lá, leite da vaca está lá. Então, tem laticínios que foram financiados por a gente lá tem um destaque na produção de mel também. Então, isso tudo preocupou muita gente. E aí, o governador, quando chama a gente no dia 3 para uma reunião, para ações emergenciais, para tratar dos efeitos e consequências das chuvas que aconteceram ali em dezembro, em Natal, e eu sou daquela região, estava lá, vi a chuva toda cair, presenciei, levamos até, vou abrir até um parênteses, porque isso comove muita gente. Eu estava em Itabuna quando aquela chuva toda caiu ali no dia 24, no dia seguinte, no dia 25, a gente foi para a rua tentar ajudar da melhor forma que podia, botei as meninas, tenho 3 filhas, bora pro carro tentar ajudar, vamos pro mercado comprar, comecei a ligar para amigo, fazer doações, e aí a gente conseguiu ali, mas eu vi que a gente tinha que voltar para Salvador para tentar ajudar, porque a gente está ocupando o cargo público. Sim. A gente teria que tentar ajudar de uma forma mais contundente. E o governador, quando nos convoca ali já no dia 3, e a gente percebeu, o governador, de fato, há um problema instalado, além das consequências no ambiente urbano, que são visíveis e estão muito claros, o ambiente na zona rural, ele demora a aparecer. Ele não é tão rápido quanto no urbano, porque a estrada vai acabar ali, mas o problema não é só a estrada, o problema é a produção que ficou lá, e ele tem que escoar essa produção. O governador, muito sensível, imediatamente pediu que a gente elaborasse um plano de ação e apresentasse a ele. A gente apresentou no mesmo dia a ele, mostrando que a gente poderia, a exemplo do que a gente já fazia, uma ação que a gente tem lá de PROMER, que é o Programa de Mecanização Rural, onde a gente entra uma parceria do Estado com os municípios para preparo de solo e limpeza de aguadas. A gente já tem essa modelagem. Aí ele perguntou, a gente pode fazer isso para a recuperação das estradas? O governador, claro que pode, desde que tenha uma conotação voltada para escoamento da produção. A gente tem até um nomezinho lá que a gente criou, que são as rotas produtivas. Sim. Então, bora fazer isso? Aí ele falou, a gente pode fazer isso? Faça, apresente e mande para a gente. A gente imediatamente fez uma modelagem, a gente está entrando com essa ajuda de custo com os municípios, nos reunimos aí já com 163 municípios até ontem, até domingo, a gente fez essas reuniões. Ontem, na segunda, fizemos reuniões mais com o consórcio Velho Chico e com o Concide, aí a gente está envolvendo os consórcios, a gente já está indo para 182 municípios reunidos nessas reuniões, e a gente já está recepcionando os projetos que foram solicitados a eles, os planos de trabalho para a celebração de convênios. Até sexta-feira, dos 101 municípios que encaminharam o projeto, nós tínhamos já 32 avaliados e publicados e celebrados convênios, 52 já praticamente prontos e foram publicados, uma leva ontem, 16 convênios, se eu não me engano, ontem foram publicados, já foram pagos algo em torno aí de 20 municípios, já receberam o dinheiro nosso. Hoje a gente está finalizando para chegar a 59 municípios com já recursos em conta. E a gente quer até o final de janeiro chegar, se não os 163 ou os 182 que nós mobilizamos, mas o máximo possível. Então, o que a gente está querendo com essa ação é dar trafegabilidade ao agricultor, à agricultura, que ele entre e saia da sua propriedade. E tem regiões que talvez que você não conheça, por exemplo, a região do Sertão Produtivo, que é a região de Guanabi, a região de Caetité, a região de Palmas de Monte Alto, não só produtor de leite, mas também produtor de maracujá. Quando a gente fez reunião semana passada com os prefeitos lá, o prefeito de Palmas de Monte Alto, para mim, chamou muita atenção, que estava perdendo o maracujá na roça. Então a gente tem que entrar urgentíssimo. A gente fez isso. Então a gente já está recebendo, inclusive, relatórios das ações que já estão acontecendo. O prefeito Tacaré, foi o primeiro que inaugurou essa ação, foi o prefeito Tacaré. Na hora que ele encaminhou para a gente o plano de trabalho, a gente analisou, aprovou, publicou e botou dinheiro na conta, ele já estava com as máquinas em campo para dar trafegabilidade às estradas. Com isso, a gente está achando que a gente consegue chegar aí, se não os 163 até que a gente mobilizou, os 172, mas pelo menos assim, o máximo possível. A ordem do governador é: município que esteja com decreto de emergência, que está com problema de escoamento da produção, vocês da SDR podem entrar. A gente separou ali no orçamento 14 milhões de reais para essa ação. Agora, qual foi o setor mais impactado com as fortes chuvas? Foi o leite ou teve outro setor
do agro que foi mais impactado? Então, a gente tem assim, áreas muito sensíveis, né? A gente costuma falar que as culturas temporárias, as olerícolas, né, hortas de uma forma geral, é muito sensível às chuvas, né? Porque são culturas de ciclo rápido. Então, aquela região central ali do Vale de Iquiriçá, a região de Aguaquara, que é a região um pouco ali do sudoeste mais ao norte. Então, essa turma aí sofre bastante com a perda das safras, porque são muito sensíveis. Até a própria chuva traz prejuízos, não só o volume de chuva é muito forte. Em folhosas, traz doenças e ele perde. Não é só o efeito do rio que enche ou alguma coisa desse tipo. Então, são muito sensíveis. Então, a perda maior foi em cima dessas atividades de ciclo curto. Sem dúvida nenhuma, o leite, vamos dizer, de ciclo perene, né, é uma atividade agropecuária, pecuária, é que mais sente porque a vaca bota leite todo dia para fora. Você tem que tirar o leite, senão dá problema de doença na vaca. Tá? Ela tem problema de mastite ou mamite. Então, você tem que tirar o leite da vaca todo dia. Ou senão ela seca também. Então, você não vai querer perder ali. Então, o agricultor está tirando o leite dele e não está conseguindo vender, não está conseguindo levar para o tanque de expansão dele, o resfriador de leite, ou o laticínio. Então, o extremo sul sofreu bastante com isso. Mas vale destacar, Ivan, que a turma nossa lá do extremo sul, e aí eu vou dar um destaque ao presidente do consórcio, o Manrique, por exemplo, ele teve uma ação assim emergencial, parecia que todos os municípios ele era o prefeito. Foi até engraçado na hora, porque ele tinha uma estrutura, o consórcio tem estrutura, o governador imediatamente com as chuvas que chegaram no sul da Bahia tomou uma decisão, nós estávamos lá no dia 21 de dezembro entregando uma série de máquinas, antes inclusive das chuvas que chegaram no sul da Bahia, entregamos as máquinas em vereda, lá da secretaria saíram 7 retroescavadeiras e 16 tratores, mais do que a SEAG entregou. Então teve uma ação muito emergencial lá e também as prefeituras de fato foram muito... Os prefeitos e prefeitas merecem realmente parabéns, que foram, não mediram esforços, né? A turma do Vale, que foi a chuva já de Natal, um pouco depois, também a turma das prefeituras, lá a gente tem o presidente da UPB, Zé Cocá, que tem uma experiência, ajudou a gente, inclusive, a conceber essa modelagem que a gente está fazendo de estradas, que também não mediu esforços. A turma realmente entrou como a gente costuma falar no interior, entrou para dentro e abriu a porta e vamos resolver esse problema. Não é fácil, é difícil. Você vê cidades que foram devastadas, como Dário Meira, por exemplo, sofreu muito, mas que a zona rural precisava dessa mão amiga do Estado e a gente está chegando com isso. A previsão é que a gente chegue aí, de fato, a 14 milhões de reais. Mas tem também culturas de ciclo longo, por exemplo, o cacau, que está ali no sul da Bahia, ele não sofre tanto com chuva, né? Talvez um pouco da florada que ele perca, mas assim, não impacta tanto a produção, o café, o cacau, quanto as culturas de ciclo curto, como são as olerícolas, a mandioca, por exemplo. Então, por isso que você está vendo aí, a gente fez acompanhamento no Ceasa e em São Joaquim, realmente o preço do tomate subiu bastante. De fato. No mercado, a prateleira está R$ 8,00. Então, e também tem um pouquinho aí não só do mercado tá com uma oferta de produto menor do que a demanda, e isso eleva o preço, mas também tem aquele custo de oportunidade que a turma não deveria fazer, né? Entendi. Quer ganhar um dinheirinho a mais, bota o preço um pouquinho para cima, eu acho que não precisava disso. Ainda mais no momento que o Brasil vive uma crise econômica severa, aí, o poder de compra da população de uma forma geral está bem defasado, o salário mínimo estrangulado, então devia pensar também um pouquinho nisso antes de chegar um pouquinho a mais de lucro dele maior, aproveitando o momento a lei da oferta e da procura sempre vai gerar isso. Mas eu acredito que também, como são culturas de ciclo curto, com essa ajuda que o Estado está fazendo de recuperação de estradas, a gente também procurou o agente financeiro Banco do Nordeste, que é um parceiro da agricultura familiar, a gente pode afirmar isso. Ele imediatamente, o superintendente Diego, consultou a gestão do Banco do Nordeste. Imediatamente eles fizeram a repactuação das datas de vencimento. Então, o que ia vencer dia 30 de novembro de 2021, vence 30 de novembro de 2022. Ou seja, botou um ano para frente os vencimentos das parcelas, colocou mais novas linhas de crédito. Nós estamos com a nossa equipe da Baiaté, nossa empresa de extensão rural, fazendo mutirões de DAP na Bahia toda para poder acelerar a retomada do crédito. Nós convocamos as entidades de ATE também para poder ajudar nessa ação de retomada da atividade econômica. Amanhã teria, por exemplo, uma reunião com o consórcio Chapada Forte, lá em Andaraí. Conversei agora com o nosso presidente, a gente chegar aqui com o nosso presidente Wilson Cardoso, que é o presidente da FEC Bahia, o presidente do consórcio lá são 30 municípios,
que a gente ia discutir o convênio com eles, que a gente tem um convênio de 5 milhões de reais com eles, que são os kits produtivos, 5 milhões e 300. E a gente tomou a decisão de fazer dia 29, porque a semana a gente está cuidando aí dessa ação das estradas. O governador ontem entregou 40 máquinas para a recuperação de estradas, né? Vai entregar mais até o final do mês. A gente tem lá mais 20 retroescavadeiros para entregar junto com esse pacote do governador. Ele vai fazer uma ação quinta-feira agora de entrega de tratores agrícolas. Ou seja, tem coisas que a gente tem fazendo emergencial, mas a gente sabe que a retomada da atividade econômica passa por ações estruturantes e é isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está fazendo, Entendi. porque a gente está falando de uma agricultura familiar pujante, agricultura familiar que produz. Posso afirmar isso com toda certeza, porque eu sou filho de trabalhador rural, então não sou filho de produtor rural. Sou da região do cacau e, de fato, quem coloca o alimento na mesa do brasileiro, do baiano e da baiana é a agricultura familiar, é ele que produz o alimento que chega na tua mesa, ele que produz o feijão, a farinha, o ovo de galinha caipira, vem dessa turma. É uma turma que não tem a vida fácil, mas é muito prazeroso trabalhar com essa turma porque tem uma cumplicidade, que eu costumo dizer, a política pública, quando o Wagner instalou na Bahia, o governador Jacques Wagner, ele conseguiu estabelecer uma cumplicidade da ação do Estado com a população atendida. Eu acho que esse é o grande legado que a gente tem aí desses 16 anos, que a gente vai ter desses 16 anos de gestão do ex-governador Wagner com o governador Rui Costa. Eu não tenho essa propriedade, eu sou neto de trabalhadores rurais. Meu pai também já trabalhou um pouco na roça, somente no cultivo do sisal, que eu sou natural de Conceição do Coité. E aí agora meu pai já está no processo de, perto da aposentadoria, já comprou, já tem uma chácara pequena, já está criando galinha, já está plantando as frutas dele e assim, é meu refúgio também quando eu quero sair um pouco dessa agonia de vida aqui em Salvador. E eu sei o quanto é importante no interior do estado a atuação da agricultura familiar, não só na geração de renda, mas de qualidade de saúde também. É algo que eu acho que é de saúde pública também, a disponibilização de um alimento orgânico e que a gente sabe de onde realmente vem aquele produto. Geandro, eu queria te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente do nosso BNews, nosso BNews Agro. Como eu disse no início, tenho a certeza que é a primeira de várias entrevistas que a gente vai fazer, porque tem muito tempo para a gente destrinchar. Então, deixa aí os minutos finais para você fazer seu agradecimento, falar para o nosso espectador da BNews TV. Eu não tenho como não agradecer esse momento aqui contigo, com o canal tão importante que a BNews hoje está na mídia brasileira e baiana, então, e mundial, né? A internet está aí para isso, então vocês aqui realmente fazem um papel assim, fantástico de levar informação com qualidade em momentos aí de fake news. Vocês têm todo esse cuidado, a gente sempre reconhece isso, acompanha, a gente está ali na rede social, sempre vendo as postagens de vocês, então é um prazer imenso. Falar da agricultura familiar, se você não me cortar aqui, eu falo o dia todo. Eu já percebi, você gosta mesmo. É uma coisa que nos estimula muito, mesmo porque eu queria fechar com isso, que às vezes a gente pensa a agricultura familiar só aquele agricultor que planta, eles também, que planta o feijão, que planta isso, planta a cenoura, planta a batata, planta o milho, planta... Mas também é o agricultor hoje, com tanta política pública que a gente conseguiu oportunizar para ele, é o agricultor que faz a geleia, é o agricultor que faz o chocolate, é o agricultor que faz a cerveja de umbu, cerveja de cacau, é o agricultor que faz E essa cerveja de umbu foi famosa, porque o governador, nos papos correrias aí, botou a cerveja de umbu do lado, fez uma propaganda danada. É o que faz o flocão de milho sem utilizar milho transgênico. Sim. Então, ou seja, é o café, o mel, né? O ovo. Então, é essa agricultura familiar baiana, é a agricultura familiar que produz produtos in natura, mas também produz produtos processados. É essa agricultura familiar que, sem dúvida nenhuma, eu sempre falo isso com o governador, você pode falar também, no seu discurso eu falo assim, a Bahia é o estado que mais investe em saúde e educação. Você pode afirmar aí, porque a gente já faz, eu sou economista de formação, você pode fazer essa conta, o estado da Bahia é o estado que mais investe na agricultura familiar. É o estado que ainda, quando a gente conversa aí com os pares de outros estados, a gente participa do Fórum de Secretários do Nordeste, onde tem a Câmara da Agricultura Familiar, então o secretário José titular é o suplente,
a gente, quando debate lá as ações da Bahia, a turma, vem a Bahia para cá contar vantagem. É porque a gente realmente tem muita entrega, Sim. são 2,6 bilhões, 2,3 bilhões de reais, a gente quer fechar e vamos fechar com certeza até o final de 2022 com 422 agroindústrias funcionando. A gente vai estar ali com os 2,6 bilhões de reais investidos na agricultura familiar. A gente fechou agora um edital voltado para o público da reforma agrária, que foi esquecido pelo governo federal. E a gente está entrando aí com essa turma que merece essa atenção especial. A Bahia tem em torno de 53 mil assentados da reforma agrária que precisam da mão do Estado. Infelizmente, a gente não pode entrar com tão peso, porque a propriedade é do governo federal. A gente entra ali com a mão que o Estado pode entrar e a gente está fazendo isso. Mas, de novo, Ivan, te agradecer aqui esse espaço, fazer aqui propaganda da agricultura familiar, porque é o que nos movimenta e nos orgulha muito da oportunidade que o governador nos deu de estar ajudando nessa construção aí. Conversamos aqui no nosso BNews Agro com o Geandro Ribeiro, ele que é chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, fazendo esse primeiro contato, essa interface de outras entrevistas que nós vamos fazer aqui nos nossos estúdios. E você que quer saber mais sobre essa atuação, esse noticiário do nosso BNews Agro, bnews.com.br, temos a aba lá específica, nossa equipe está ali alimentando com informações em tempo real, tudo que acontece não só no estado da Bahia, como no Brasil e também no mundo, que a gente está conectado. Então a gente está também nas redes sociais, BNews_oficial, Instagram, Twitter e Facebook. E em breve a gente volta com novas entrevistas aqui no na nossa BNews TV e no nosso programa, nosso BNews Agro. Forte abraço a todos e até uma próxima edição.